Olha, tem jogo que é só um jogo. E tem jogo que é isso aqui. Avaí contra Remo. De um lado, um time buscando um sonho que já dura décadas. Do outro, um clube que parece à beira de um colapso. A gente vai mergulhar fundo para entender o que está em jogo nessa partida que é, sem exagero, decisiva. E ó, se essa nossa análise ajudar a entender melhor o que está rolando, já sabe, né? Deixa aquele like, se inscreve no canal e compartilha com a galera. Pensa só na cena. Um time tá ali perseguindo um sonho há 32 anos. 32! E do outro lado, um adversário que já tá em crise, sem mais nada pelo que lutar no campeonato. Isso não é um jogo comum, gente. É um verdadeiro choque de realidades. É a busca pela glória contra o caos. A pergunta que fica é: como é que esses dois universos tão diferentes vão se comportar dentro de campo? Vamos falar primeiro do Remo. Para eles, essa partida é o ápice, sabe? É o clímax de um sonho de uma geração inteira de torcedores que quer ver o time de volta na elite do futebol brasileiro. É aquela chance de ouro para reescrever a história, para finalmente colocar o clube onde a torcida sente que ele pertence. É isso mesmo, 32 anos. Para pensar no que isso significa. É uma vida inteira de espera para muita gente. Tem torcedor aí que nasceu, cresceu e nunca viu o time jogar a primeira divisão. Dá para imaginar o tamanho da pressão nas costas desses jogadores? É gigante. Agora, e o Avaí? O cenário deles é o completo oposto. A temporada praticamente acabou para eles. Então fica a pergunta: o que ainda motiva esse time a entrar em campo e lutar? Beleza, vamos dar uma olhada no que a história diz sobre esse confronto. O que o passado revela sobre Avaí e Remo? E mais importante, será que esse histórico pesa alguma coisa, considerando o momento tão diferente que cada um vive agora? Olhando os números gerais, o Remo tem uma leve vantagem com 6 vitórias contra 4 do Avaí. Só que tem um detalhe importante. Quando o jogo é na casa do Avaí, lá na ressacada, a história vira completamente. Lá quem manda é o Avaí. Então a gente fica com essa dúvida no ar. Qual dessas duas verdades vai pesar mais no dia do jogo? E para quem acha que essa é uma rivalidade qualquer, vale lembrar disso aqui. 7-1. 7 foi a goleada histórica do Remo para cima do Avaí lá em 1999. Um placar desses não se esquece, né? Fica marcado na memória, vira provocação de torcida e com certeza se coloca uma pimentinha a mais nessa partida. E olha só que curioso, a gente está falando de dois times em momentos totalmente opostos, certo? Mas os dois estão numa sequência invicta. O Remo não perde há 8 jogos, voando na busca pelo acesso, e o Avaí, mesmo sem brigar por mais nada, também não perde há 6 partidas. Então temos um time lutando por tudo e outro lutando só pela honra. Qual das duas invencibilidades vai por água abaixo? Certo, agora vamos para o tabuleiro de xadrez, vamos falar de tática, porque aqui a coisa pode ser decidida. Como é que esses times vão tentar ganhar o jogo no campo? O plano de ataque do Avaí é bem conhecido e é um dos melhores do campeonato. A ideia é bem direta: bola nas pontas, muita triangulação por ali e aí sobrecarregar a área do adversário. Eles jogam um monte de gente lá dentro e ficam cruzando bola na área para criar aquela confusão e achar o gol. Só que todo esse poder de fogo no ataque tem um custo, e o custo é alto. A defesa do Avaí é um queijo suíço. Quando eles perdem a bola, a desorganização é geral. A zaga é lenta, os laterais sobem e deixam uma avenida nas costas. É um prato cheio para um time que sabe contra-atacar. E esse pode ser o ponto fatal para eles. E aí que a coisa fica perigosa para o Avaí e perfeita para o Remo. O time do técnico Guto Ferreira é exatamente o tipo de equipe que adora esses espaços. É um time que pressiona, rouba a bola e sai em velocidade. Ou seja, o estilo de jogo do Remo parece ter sido desenhado em laboratório para explorar cada um dos defeitos da defesa do Avaí. É um encaixe tático perfeito, pelo menos no papel. Mas, sabe, talvez a gente esteja olhando para o lugar errado. Talvez o jogo de verdade não seja decidido na tática, e sim fora das 4 linhas. Porque nos bastidores, meus amigos, a coisa tá pegando fogo. 68 milhões de reais. Esse é o tamanho do buraco financeiro do Avaí. É um déficit gigantesco. E um número como esse não fica só no papel, né? Ele transborda para o dia a dia, para o vestiário, para a cabeça do jogador. E olha o que isso significa na prática. Tem jogador com 2 meses de salário na carteira atrasados e até 6 meses de direitos de imagem. A situação chegou a um ponto tão crítico que o elenco simplesmente parou de treinar em forma de protesto. Agora, a pergunta de US$ 1 milhão: com que cabeça esses jogadores entram em campo para um jogo desses?
E se o clima no vestiário já é um contraste, olha só o que está acontecendo nas arquibancadas. A torcida do Remo está fazendo uma invasão, viajando horas, comprando todos os ingressos possíveis para apoiar o time. É uma festa. Enquanto isso, do lado do Avaí, acredite se quiser, tem torcedor discutindo se não seria melhor o time perder, só para prejudicar um rival local que também está na briga pelo acesso. É uma situação completamente bizarra. Ok, então vamos juntar todas as peças desse quebra-cabeça. O que, no fim das contas, vai decidir esse jogo? A gente tem a pressão de 32 anos de um lado, contra uma crise financeira e salários atrasados do outro. A gente tem o encaixe tático que parece perfeito para o Remo, tem o drama dos bastidores, com torcida dividida, e para botar mais lenha na fogueira, o futuro de pelo menos outros 5 times depende diretamente do que acontecer aqui. É ou não é a tempestade perfeita? Então fica a pergunta no ar. Vai ser o jogo da redenção para o Remo, o fim de uma espera de 32 anos? Ou vai ser o começo de um caos ainda maior? Uma vitória leva um time para o céu. Uma derrota... Bom, a derrota pode ter consequências gigantescas. Uma coisa é certa, quando o juiz apitar o final do jogo, a discussão não vai acabar. Ela vai estar só começando.